Boa noite, amigos da Velocidade, boa noite, amigos do SBT. Imagens do circuito de Homestead. A Fórmula Mundial, daqui a instantes, vai dar a largada para a temporada de 1999, com o Grande Prêmio de Miami. E o Brasil acelerando forte com a nova geração nos treinos, colocando duas ferinhas entre os 6 primeiros colocados. Hélio Castro Neves sai na 4ª posição, com o chassi Lola, levando esse chassi nas costas, superando as dificuldades da equipe Hogan, sua nova casa. E Cristiano da Mata, brasileiro estreante, campeão da Indy Lights no ano passado, sai na 6ª colocação com o motor Toyota, a melhor posição em um grid de largada da história da Toyota na Fórmula Mundial, deixando para trás o piloto experiente, seu companheiro de equipe, o Scott Pruitt. Já que estamos falando em grid, vamos conferir então o grid de largada do Grande Prêmio de Miami. A pole position ficou com o canadense Greg Moore, a 2ª posição do mexicano Adrian Fernandes. Patrick Carpentier vai sair na 3ª posição, 4º colocado Hélio Castro Neves. Na 3ª fila também tem Brasil, Michael Andretti, vencedor das 2 últimas provas em Miami, sai na 5ª posição, Cristiano da Mata é o 6º. O 7º colocado no grid, escocês Dario Franchitti, o 8º estreante, Juan Pablo Montoya, colombiano, que está substituindo o bicampeão Alessandro Zanardi. Depois o 9º colocado é o Jimmy Vasser, Maurício Gugelmin vai sair na 10ª posição. Vamos conferir agora as colocações dos outros brasileiros. Na 8ª fila tem o Christian Fittipaldi, o Tony Kanaan vai sair na 9ª fila, o Christian é 16º, o Tony é 17º colocado. Depois temos Raul Boesel, que nessa prova substitui o Paul Tracy, canadense da equipe Green, que está suspenso dessa corrida por atitudes antiesportivas no final do ano passado. O Raul de volta à categoria na 20ª posição. Depois temos mais um estreante brasileiro, o Luiz Garcia Júnior, larga na 24ª posição, ele que vem da Indy Lights. E o Gil de Ferran vai largar na 25ª posição, já que no treino classificatório de ontem acabou estourando o motor Honda do carro dele. O Gil de Ferran não marcou o tempo, por isso vai largar lá atrás. Vamos ficar de olho no Gil de Ferran. 27 feras acelerando, 10 dos Estados Unidos, o Brasil com 8 representantes, 2 do México, 2 do Canadá, 1 da Inglaterra, 1 do Japão, 1 da Colômbia, 1 da Escócia e outro da Itália. O japonês Shigeaki Hattori queria estrear hoje, bateu forte na sexta-feira e está fora da prova. Aí você vê as feras da Fórmula Mundial se preparando para a largada do campeonato de 1999. Vamos ter 21 corridas neste ano, 20 valendo pontos. O Grande Prêmio do Brasil no dia 15 de maio e uma em novembro, o Super Prêmio do Havaí, com uma premiação de 10 milhões de dólares. Só vão participar os 12 primeiros colocados no campeonato e mais 4 convidados. Vai pintar a bandeira verde. Vai começar a Fórmula Mundial aqui no SBT, em novo horário, no horário nobre do automobilismo brasileiro. Você torcendo pelo Brasil mais uma vez. Hélio Castro Neves na 4ª posição. Vai largar por fora o Elinho. Na 6ª posição o Cristiano. Vai pintar a bandeira verde. Começa o campeonato da Fórmula Mundial 1999. Greg Moore se mantém à frente. Vai botando pressão em cima dele, Adrian Fernandes. Hélio Castro Neves já é o 3º. Ganha uma posição na largada, Hélio Castro Neves. Tá aí o Adrian Fernandes, botando pressão em cima do Greg Moore. E aí o primeiro acidente. Lá atrás, Al Unser Jr. e Naoki Hattori. O companheiro de equipe estreante Naoki Hattori sobrou também para o Raul Boesel. Naoki Hattori, Al Unser Jr. Passou por ali também o Hit Ré. É o primeiro acidente, a primeira bandeira amarela. Você vê ali o japonês, Al Unser Jr. A Penske não terminou bem a temporada passada e também não começa bem a temporada de 1999 com apenas um carro do Al Unser Jr. E pela preocupação dos fiscais ali, o acidente deve ter sido um pouco mais sério, mas já se mexe ali o Al Unser Jr. Aí já tivemos a confusão logo de cara. Na primeira volta, você vê o acidente.
Já escapou ali o Naoki Hattori para cima do Al-Ansar Júnior. Os dois carros se chocaram. Você vê aí a batida do Hattori e também do Al-Ansar Júnior. Já, vamos voltar a acelerar aqui de Miami. Você vai conferir tudo, você vê o carro aí do brasileiro Luiz Garcia Júnior. Também se envolveu em acidente, Luiz Garcia Júnior. Vamos a um breve intervalo comercial, já estaremos de volta. SBT Brasil, é Sistema Brasileiro de Televisão. As imagens mais uma vez do acidente, principalmente entre o Naoki Hattori e o Al-Ansar Júnior. O Raul Boesel está de fora. Aí mais uma vez para você o acidente, essa é a câmera colocada no carro do Hit Ré. Raul Boesel também acabou se envolvendo neste acidente. E já ficou fora da prova o Raul Boesel, também fora da prova outro brasileiro, Luiz Garcia Júnior. Ao meu lado, o convidado especial do SBT nessa prova de abertura, o Flávio Gomes. O Flávio Gomes, que tem 11 anos de experiência no automobilismo, é comentarista de automobilismo da Fórmula 1 da Rádio Jovem Pan e também escreve através de sua agência, o Ormap, sobre automobilismo para 50 jornais em todo o Brasil. Muito boa noite, Flavinho. Boa noite, Theo. Muito boa noite, amigos do SBT. Largada de prova oval é sempre assim, né? A gente sempre pode testemunhar alguns acidentes e hoje não foi diferente. Embora tenha sido um acidente um tanto quanto esquisito, o Hattori de repente deu uma guinada para a direita, o Al-Ansar ficou totalmente indefeso nesse acidente e o Raul Boesel se envolveu também num acidente que não teve nada a ver com a batida mais violenta dos outros dois pilotos. Primeira corrida do ano, os pilotos, acho que como no futebol, talvez, então, os pilotos sofrem um pouco aquela história de falta de ritmo, de disputar a freada, disputar posições, porque passaram os últimos meses praticamente só fazendo testes, então é até natural que isso aconteça. Vamos aguardar agora o reinício. Foi boa a largada do Elinho, que conseguiu ganhar uma posição, está em terceiro lugar. É uma corrida que a gente tem a esperança de ver brasileiros andando na frente, embora a gente tenha de ser realista. É evidente que os dois que estão melhor colocados no grid, o Cristiano da Mata e o Elinho, têm carros que talvez não sejam tão confiáveis assim. Mas é um começo de temporada, como sempre na Fórmula Mundial, cheio de confusão, muito legal. Aí você vê o trabalho da equipe de resgate, tentando retirar do carro ainda Al-Ansar Júnior e Naoki Hattori. A informação que chega é que há suspeita de fraturas, tanto no Al-Ansar como no japonês estreante, o companheiro de equipe do Gil de Ferran. Nesse acidente, ficaram fora da prova Al-Ansar Júnior, o Naoki Hattori, o Raul Boesel e o Luiz Garcia, que lá no final da confusão acabaram batendo. Então temos o Greg Moore em primeiro, o Adrian Fernandes é o segundo, o Hélio Castro Neves o terceiro, o quarto, o Michael Andretti, o quinto, Patrick Carpentier, o sexto, o Cristiano da Mata. O Maurício Gugelmin é o nono, o Christian Fittipaldi o 15º, o Tony Kanaan o 17º, o 20º, o Gil de Ferran. Ok, amigos da velocidade, já estamos na última volta com a bandeira amarela. Temos 16 voltas, vai pintar a bandeira verde. Recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Miami. Você curtindo aqui no SBT a abertura da temporada 1999 da Fórmula Mundial. Hélio Castro Neves vem na terceira posição. O primeiro é Greg Moore, o segundo é Adrian Fernandes. Hélio Castro Neves é o terceiro, o quarto Michael Andretti, o quinto Patrick Carpentier. Vai escapando o canadense Greg Moore, ele que largou na pole position. Vamos ter um total de 150 voltas, 362 quilômetros, 575 metros. Cada volta no circuito oval de Homestead, 2.417 metros. Cristiano da Mata vem pela sexta posição. Belíssimo trabalho do Cristiano da Mata, motor Toyota, equipe Arciero Wells, companheiro de equipe dele o Scott Pruitt. O Scott Pruitt neste momento é o 16º colocado, o Cristiano o sexto. Vai se mantendo na sexta posição Cristiano da Mata. Hélio Castro Neves consegue escapar um pouquinho do Michael Andretti. O Patrick Carpentier vai chegando no Michael Andretti. SBT Brasil, é Sistema Brasileiro de Televisão. Ford Escort, um carro em evolução contínua. E quem vai chegando ali no Cristiano da Mata é o escocês Dario Franchitti. O sétimo é o Dario Franchitti. Juan Pablo Montoya vem na oitava posição. Maurício Gugelmin é o nono. Jimmy Vasser é o 10º. O Christian Fittipaldi é o 15º. O Tony Kanaan, o 18º, Gil de Ferran, o 20º. Ficar de olho também no Gil de Ferran, que já ganha mais uma posição. Olha só como vai pressionando muito agora o Dario Franchitti e o Cristiano da Mata.
Dário Franchitti, aquele carro branco e verde. O Cristiano da Mata com o carro mais para azul escuro. Esse aí é o líder da prova, canadense Greg Moore. Vai completando mais uma volta o Greg Moore. Vamos partindo agora para 20 voltas completadas, um total de 150. E o Elinho, Flavinho, vai se mantendo em terceiro e já vai começando a se aproximar do Adrian Fernandes, que é o segundo. O que é uma surpresa, porque a gente sabe que o Elinho tem um carro, um chassi Lola, que é, digamos, o chassi maldito da categoria. Muita gente foi abandonando o chassi Lola ao longo dos últimos anos. E com esse carro, que é um carro, enfim, numa posição improvável, o Elinho consegue se manter aí na terceira colocação, que é, para esse começo de prova, um resultado muito bom. Sem dúvida nenhuma, vai fazendo um grande trabalho o Hélio Castro Neves. Aí você vê o Juan Pablo Montoya, ele que substitui o italiano Zanardi na equipe Chip Ganassi. Esse colombiano que foi campeão da Fórmula 3000 Internacional, piloto de testes da Williams no ano passado e agora na equipe Chip Ganassi, a equipe atual tricampeã da Fórmula Mundial. O Gil de Ferran já é 18º, passou o Tony Canaan. O Tony Canaan é o 19º. O Gil ganha mais uma posição, ganha agora do Rob Gordon, já é o 17º. Vai fazendo uma prova de recuperação o Gil de Ferran. E logo após a Fórmula Mundial, você vai ficar com Marília Gabriela, hoje entrevistando o médico psiquiatra com especialização em administração de empresa e que se autodenomina o maior especialista em gente da atualidade. Marília Gabriela vai entrevistar o Dr. Roberto Chinauchic. Ali o Dário Franchitti ultrapassou o Cristiano da Mata. O Dário Franchitti é o 6º, o Cristiano é o 7º. E logo após a Marília Gabriela, você tem o Notícias da Semana, com Hermano Henning e Ney Gonçalves Dias. Está aí o Gil de Ferran. Gil, que é o 17º colocado. Ele que largou em 25º. Vai fazendo uma prova de recuperação, o Gil de Ferran. Ali à frente do Gil, PJ Jones, que é o companheiro de equipe do mexicano Adrian Fernandes, na Patrick. A Patrick agora com o Adrian Fernandes e o PJ Jones, que entrou no lugar do Scott Pruitt, que foi para a Ciero Wells, é o companheiro de equipe do Cristiano da Mata. O primeiro colocado é o Greg Moore, que abre 1 segundo, ponto 1 de vantagem para o Adrian Fernandes, que é o segundo. O Hélio Castro Neves é o terceiro, está a 7 décimos do Adrian Fernandes. O Michael Andretti é o quarto, o Elinho tem 1,2 de vantagem para o Michael Andretti. O Patrick Carpentier é o quinto. Aí a diferença já é de 4 décimos. Olha o Gil para cima do PJ Jones. A tentativa do Gil para ganhar a 16ª posição. Vai fazendo uma belíssima prova também, hein, Flavinho? Vem fazendo, largou em último, você lembrou bem, então ele teve um acidente nos treinos de classificação, acabou tendo de largar nas últimas posições, porque não teve tempo de qualificação. Já fez um pit stop durante a bandeira amarela, foi pros pits, colocou um pouquinho de metanol, não chegou a trocar pneu, voltou para a pista e vem tentando recuperar posições. Em circuitos ovais não muito longos como esse, um circuito de 1,5 milha, dá para o piloto ir galgando posições ao longo da corrida e o Gil está com o carro aparentemente bem equilibradinho, que pode até chegar mais à frente, bem à frente na zona de pontos. O importante que o Gil é não tomar voltas do Greg Moore. É continuar com esse ritmo forte, deixando para trás os outros pilotos, se livrar rapidamente do PJ Jones e não tomar volta desse aí, que é o líder da prova. O canadense Greg Moore conseguiu a 5ª pole position na carreira dele. Tá aí o Greg Moore, carro rei na Mercedes Firestone, equipe Forsyth. Nesse momento o Gil tem uma desvantagem em relação ao Greg Moore, que é o líder, de cerca de 20 segundos. Uma volta em Homestead é completada em 28, 29 segundos. Então ainda tem uma folguinha para tentar não tomar volta. Mas é importante o Gil não perder muito tempo atrás de carros que estão um pouco mais lentos do que o dele, porque senão o Greg Moore encosta. Ali à frente do Greg Moore, o mexicano Michel Jordan Jr., equipe Peyton Coyne. A Peyton Coyne nessa prova começou com 3 carros. O Michel Jordan Jr., o Denis Vitoli e o Luiz Garcia Júnior. Luiz Garcia Júnior já está fora da prova, piloto brasileiro estreante. Acabou se envolvendo naquela confusão no início da corrida. O Anser Júnior, Naoki Hattori e o Raul Boesio. Raul Boesio também no lugar do Paul Tracy. O Paul Tracy que volta no Grande Prêmio do Japão. Era mais uma chance para o Raul Boesio na categoria. Acabou não tendo sorte, não deu nenhuma volta, ficou fora da corrida. Olha o Gil. Agora vai ficar difícil para o PJ Jones. Tenta colocar por dentro, não foi dessa vez. Está perdendo muito tempo. Tem que deixar logo para trás o PJ Jones, que ali à frente do PJ Jones tem o Christian Fittipaldi, que começa a escapar.
O Hélio Castro Neves tem agora 1,4. 1 segundo e 4 décimos para o Maicon Andretti. Grande prova vai fazendo o Hélio Castro Neves. E ali ontem dizia que essa quarta posição no grid, ele também tinha muito que agradecer ao Emerson Fittipaldi, que está em Miami e ajudou no acerto do carro. Vai pra cima o Gil, agora não vai dar pra fechar não. Tá aí o Gil de Ferran. Já é o 16º colocado, o Gil de Ferran. Passa e despacha PJ Jones. Agora vai a caça do Christian Fittipaldi. Maurício Gugelmin é o 9º. Está atrás do Juan Pablo Montoya e à frente do Jimmy Vasser, que é o 10º. Os dois pilotos da Chip Ganassi. E tivemos em Homestead hoje a abertura do campeonato da Indy Lights. O Mário Domingues foi o vencedor da prova, piloto do México. O brasileiro Ayrton Daré chegou em segundo. E o Felipe Giafone teve problemas mecânicos, não completou a prova. E ontem em Sebring tivemos a abertura do campeonato Dodge Saab, o Barber Dodge Saab. O Newton Rossoni do Brasil. Aí você vê o Hélio Castro Neves passando mais um retardatário. O Newton Rossoni do Brasil foi o 2º colocado. O Vanderlan Alcântara Júnior chegou na 7ª posição. Enquanto que o André Grillo não pontuou. Os 3 brasileiros da Barber Dodge Saab. Esse aí é o brasileiro Hélio Castro Neves, fazendo uma grande prova, é o 3º colocado. Greg Moore é o 1º. Adrian Fernandes é o 2º. Hélio Castro Neves vem na 3ª posição. O Cristiano é o 7º colocado. Dário Franchitti é o 6º. Juan Pablo Montoya é o 8º. Aí o Patrick Carpentier vai botando muita pressão em cima do Maicon Andretti. Olha o Patrick Carpentier para cima do Maicon Andretti. Vai ganhar a 4ª posição o Patrick Carpentier. Maicon Andretti é o 5º. Vale lembrar também, Flávio Gomes, que a Newman Haas deixou de lado os pneus Goodyear e passou a utilizar agora pneus Firestone. E o rendimento melhorou bastante. E as únicas equipes ditas grandes que ficaram com os pneus Goodyear na Fórmula Mundial foram a Penske e a equipe Walker do Gil de Ferran. Havia uma expectativa do pessoal que usa pneu Goodyear, Theo, de um desempenho melhor nesse ano, porque muitos técnicos que trabalhavam com os pneus Goodyear na Fórmula 1 acabaram migrando para o projeto de Fórmula Mundial, da kart. Mas isso parece que não está acontecendo. Tanto que a Newman Haas, que por muita tradição, durante muito tempo usou os pneus da Goodyear, acabou abrindo mão desses pneus. E os seus 2 pilotos, tanto o Michael quanto o Christian Fittipaldi, os 2 pilotos elogiaram demais os pneus e disseram que em 2 ou 3 corridas já vão estar plenamente adaptados e o rendimento dos seus carros possivelmente pode melhorar. Olha, o Maicon Andretti começa a perder rendimento. Quem chega nele agora é o Dário Franchitti. O Dário Franchitti está em 6º, o Maicon Andretti é o 5º, o Cristiano da Mata é o 7º. Vem na mesma balada do Dário Franchitti ali, ó, já aparece o Cristiano da Mata, já abre com relação ao Juan Pablo Montoya. E o Patrick Carpentier vai chegando no Hélio Castro Neves. O Helinho que se mantém em 3º lugar, vai fazendo uma grande prova o Hélio Castro Neves. O melhor resultado dele no ano passado foi a 2ª posição no Grande Prêmio de Milwaukee, também circuito oval. Essa é a briga que vale a 4ª posição. Daqui a pouquinho vamos sentir a saúde do motor Ford do Maicon Andretti. Tá aí, vamos sentir a saúde do motor Ford do Maicon Andretti. Você observa o trabalho de aceleração do piloto. Está na curva, agora vai para a reta e pé embaixo. Volta com o Maicon Andretti acelerando o seu motor Ford. Completa mais uma volta o Maicon Andretti. Temos 38 voltas completadas, um total de 150 voltas. O Rick Henry está nos boxes. Ele que também se envolveu em problemas naquela largada. Daqui a pouquinho teremos informações sobre o estado do Al Unser Jr., também do Naoki Hattori. Os 2 pilotos foram retirados do autódromo de helicóptero. Ali o Denis Vitolo, retardatário, já deixou para trás o Maicon Andretti, sempre trazendo com ele o Dário Franchitti. Cristiano da Mata também já passa o Denis Vitolo. Cristiano que é o 7º, Maurício Gugelmin é o 9º, Christian Fittipaldi é o 15º. A diferença do Christian Fittipaldi para o Gil de Ferran na casa de 6 décimos. Temos 22 pilotos na prova. Já ficaram de fora Rick Henry, Luiz Garcia Júnior, Naoki Hattori, Raul Boesel e Al Unser Jr. E o Gil acaba de passar o Christian Fittipaldi. Vai fazendo uma grande corrida. O Gil de Ferran já é o 15º. Christian Fittipaldi agora o 16º. Tony Kanaan o 18º.
E destaque também, Theo, para a grande corrida do Cristiano, hein? O Cristiano está em 7º lugar, mas andando aí no ritmo dos líderes, virando aí na casa de 28,0, 28,1, com um motor notadamente um pouco inferior aos seus concorrentes. O motor Toyota é um motor no qual o próprio Cristiano não confia tanto. Ele dizia um pouco antes da corrida que torcia muito para o motor aguentar e que chegando ao final, aí sim, quem sabe ele poderia lutar por um bom resultado. Mas está surpreendendo, está andando no ritmo dos líderes. O Cristiano da Mata, que foi o melhor estreante no grid dessa prova, ele que largou na 6ª colocação. E o Patrick Carpentier fazendo uma excelente prova, já é o 2º colocado. Já deixou para trás o Hélio Castro Neves e deixou para trás também o Adrian Fernandes. O primeiro é o Greg Moore, o segundo o Patrick Carpentier. O Adrian Fernandes é o 3º. E olha como chega o Hélio Castro Neves para cima do Adrian Fernandes. Daqui a pouquinho vai lutar mais uma vez pela 3ª posição. E olha, daqui a pouquinho também vamos ter disputa de posições nos boxes. Já vamos ter as primeiras paradas para a troca de pneus e abastecimento. Tá certo que o Gil já parou, uma tática diferente, mas os líderes devem entrar daqui a pouco. Greg Moore é o primeiro, Patrick Carpentier é o 2º, os 2 carros da equipe Forsythe. Começando muito bem a equipe Forsythe. O Gil de Ferran já deixou para trás o Scott Pruitt. Já vem na 14ª posição o Gil de Ferran. Vai fazendo uma prova de recuperação o Gil. Aí o Michael Andretti, ele que é o 5º colocado, pelo menos por enquanto. O Dario Franchitti vai lutando pela 5ª posição, tentou colocar por dentro, pegou o vácuo, mais uma vez vai para cima o Dario Franchitti. O escocês voador vai tentando ganhar a 5ª posição do Michael. E o Gil agora acelerando, já é o 13º, já passou o Braia Reta. Vai a caça do Marco Blundell. Impressionante a recuperação do Gil de Ferran. Saiu de 25º, tá certo que ganhou 3 posições por causa de acidentes, mas já é o 13º Gil. O Hélio Castro Neves é o 4º, o Cristiano da Mata é o 7º, o Maurício Gugelmin é o 10º, o Gil de Ferran o 13º, o Christian o 16º, o Tony Canaan vem na 18ª posição. Luiz Garcia e o Raul Boesel estão fora da prova. SBT é Brasil, é Sistema Brasileiro de Televisão. Refrigeradores Brastemp. Duplex Frost Free tem que ser Brastemp. E o Gil Flávio Gomes já ganha mais uma posição. Gil de Ferran já vem na 12ª colocação. E agora parte para cima do Jimmy Vasser, que é o 11º, e mais um piloto fora da prova, até o Rich Hearn, problema de suspensão. Ele que logo na largada ele acabou indo para a grama para evitar o acidente à frente dele com o Al Unser e com o Hattori, acabou tendo problemas de suspensão e já abandonou. E olha só a disputa pela 3ª posição. Ali na frente o Adrian Fernandes, aí o Dario Franchitti vai para cima do Michael Andretti, já passa o Dario Franchitti, já ganha a 5ª posição do Michael Andretti, agora vai a caça do Hélio Castro Neves. Lá na frente tem o Adrian Fernandes, o Hélio Castro Neves, aquele carro mais para branco. Aí aparece o Dario Franchitti e o Michael Andretti vem na 6ª posição. O Cristiano da Mata é o 7º, o Paps é o 8º, o 9º Montoya, o 10º agora o Maurício Gugelmin, o Jimmy Vasser o 11º, o Gil de Ferran na 12ª posição. Eu lembro que a 2ª etapa da Fórmula Mundial, olha como vai para cima ali do Hélio Castro Neves, não dá nem para falar da próxima etapa da Fórmula Mundial, é o Dario Franchitti. É o Dario Franchitti para cima do Hélio Castro Neves. O Dario Franchitti vai ganhar a 4ª posição, vai crescendo na prova o escocês voador. Vai para cima do Hélio Castro Neves, aí você vê os 2 primeiros colocados, o Greg Moore e o Patrick Carpentier. Já vamos ter a briga pela liderança da prova entre os 2 pilotos da equipe Forsythe. E a próxima etapa da Fórmula Mundial no dia 10 de abril, o Grande Prêmio do Japão, madrugada de uma sexta para sábado, que você vai ver ao vivo aqui no SBT. 10 de abril é a 2ª etapa, o Grande Prêmio do Japão. E o Gil de Ferran já é o 11º. Agora vai a caça do Maurício Gugelmin, que é o 10º. Olha, chega uma informação que ainda não é oficial, que o Al Unser Jr. teria quebrado a perna direita e o Naoki Hattori a perna esquerda. Então, quer dizer, vamos ficar pelo menos aí, vou colocar 45 dias. Agora é a briga pela 1ª posição. Patrick Carpentier para cima do Greg Moore. Uma briga dos pilotos da equipe Forsythe, uma briga canadense. Então, eu dizia que no mínimo aí 45 dias, 2 meses,
e de repente o André Ribeiro poderia estar voltando a Penske. O André Ribeiro que está fora dessa temporada. A Penske tem apenas um carro. O André Ribeiro agora cuidando dos negócios, é um empresário e poderia voltar, poderia ser chamado pela Penske para participar das próximas corridas, inclusive o Grande Prêmio do Brasil. Seria a opção mais lógica, evidente, porque o André não está tanto tempo assim parado. Acabou não correndo, não disputando essa temporada por falta de dinheiro mesmo, de patrocínio para fazer o segundo carro da Penske. O Al Unser certamente, se confirmada essa fratura na perna dele, vai ficar fora durante um bom tempo e o mais lógico seria ver o André Ribeiro de volta. Ali é o Rob Gordon, que tem a sua própria equipe, tomando uma volta do Greg Moore e também do Patrick Carpentier. O Maurício Gugelmin é o 9º, Gil é o 10º, Montoya perdeu 2 posições. Juan Pablo Montoya cai para a 11ª colocação. O Hélio Castro Neves se mantém em 4º. O Adrian Fernandes é o 3º, temos o Greg Moore em 1º, Patrick Carpentier em 2º. O Adrian Fernandes em 3º, o Hélio Castro Neves é o 4º. Ali o Adrian Fernandes passou também o Rob Gordon. O Dário Franchitti é o 5º. Temos 53 voltas completadas. Já vai pintar o primeiro pit stop, hein? Troca de pneus e reabastecimento daqui a pouquinho. Aí vamos ter troca, disputa de posições nos boxes. E amanhã tem Hebe, logo após o programa do Ratinho, com Carlos Alberto Nóbrega e a esposa Andréia, Gretchen, o Fábio, a Lucinha Lins e o Cláudio Tovar. E também o Só Para Contrariar, lançando o seu novo disco. Amanhã na Hebe. E às 4 da tarde você tem o programa livre com o Serginho Groisman. Olha só o que tem de tráfego agora o Greg Moore. Ali tem o Christian. Se o Christian está por ali, está também o Montoya. Olha como chega o Patrick Carpentier. Vamos ver agora. Vamos ver agora na negociação dessas ultrapassagens. Aí o Greg Moore e o Patrick Carpentier. O Christian tem que escapar daí. Não pode tomar volta não, Christian. Tem que escapar. E essa é a visão que você tem da traseira do carro do Montoya. Ali no bolo também está o Scott Pruett. Tem o Christian um pouquinho mais à frente, o Montoya, o Scott Pruett. O Greg Moore é o primeiro. Com isso vai chegar também o Adrian Fernandes. Esse é o Montoya. Passou por dentro ali o carro do Scott Pruett. Você vê aí, ó, chegando no Montoya, abrindo espaço o Greg Moore, trazendo com ele Patrick Carpentier. Os 2 primeiros colocados. O Hélio Castro Neves é o 4º. Vai fazendo uma grande prova o Helinho, estreando na equipe Hogan. O Helinho que tem chassi Lola. 2 pilotos nessa prova com Lola. Ele e o Michel Jordan Jr. Vai se livrando agora do Scott Pruett, o companheiro de equipe do Cristiano. E que grande prova faz o Cristiano. É o 7º, enquanto que o companheiro de equipe dele, o Scott Pruett, com muita experiência. Olha, o Hélio Castro Neves foi para os boxes. Troca de pneus e reabastecimento. Enquanto que o companheiro do Cristiano, o Scott Pruett, é o 16º colocado. É muito importante também uma boa prova para o Helinho, apesar que eu acho que já fez o papel dele, Flávio Gomes, não sei se concorda comigo, já fez o papel largando em 4º lugar, se mantendo nessa posição até agora, e é muito importante isso para que ele consiga fechar os contratos de patrocínio que estão praticamente fechados, mas ainda não estão fechados. Basta a gente notar que o carro dele não tem inscrição de patrocinador nenhum, né? Na lateral está pintado o nome da Hogan, que é a equipe do Helinho, mas sem dúvida, ele já fez o papel dele, principalmente na classificação, conseguindo o 4º lugar no grid, e é um alento para Lola, né? Essa fábrica de chassi que ficou tão desacreditada na Fórmula Mundial nos últimos anos e que agora começa a voltar à categoria e com um desempenho muito convincente do Helinho. O Helinho que se manteve em 4º lugar durante boa parte da prova. Agora a gente vai ter as primeiras baterias de pitstops, passamos já de 1/3 da corrida. O Helinho, mantendo esse ritmo, tem uma chance muito boa de chegar entre os 6 e 7 primeiros. Aí os líderes entrando para a troca de pneus e reabastecimento. O Cristiano também já fez a sua troca de pneus e reabastecimento. O Paps também. Vamos acompanhar o trabalho em cima do Greg Moore. O líder foi para a troca de pneus e reabastecimento. Vai chegando o líder Greg Moore. Patrick Carpentier passa a ser o primeiro colocado. Trabalho da equipe Forsythe, sempre muito competente em troca de pneus. Você vai acompanhando aqui no SBT a abertura do campeonato 1999 da Fórmula Mundial, Grande Prêmio de Miami. Daqui a pouquinho vai entrar o Patrick Carpentier, tá entrando. Tá entrando o Patrick Carpentier. Vamos ver se a troca de pneus do Hélio Castro Neves e a troca de pneus também do Cristiano foram boas. Daqui a
pouquinho a gente vai saber a posição que voltou o Greg Moore e a posição que vai estar o Hélio Castro Neves e também o Cristiano da Mata. Vamos conferir o posicionamento desses dois pilotos com relação ao Greg Moore. Vai voltando aí a pista o Patrick Carpentier, o Adrian Fernandes não entrou, também não entrou o Michael Andretti. Curioso que não está vendo aquele movimento intenso nos pits, quer dizer, o pessoal está parando separadamente até para evitar aquela bagunça, aquela confusão que se forma quando muita gente para ao mesmo tempo. E com isso, depois dos pit stops, a gente vai ter uma reorganização da corrida. A tendência é que as posições anteriores elas se mantenham com o Greg Moore em primeiro, com o Patrick Carpentier em segundo, mas é também uma briga de boxe, né, Théo? É uma briga de trabalho da equipe, de troca de pneu, de reabastecimento também. No momento em que o Gil vai para a terceira colocação, mas o Gil ainda não parou. O Gil agora é o terceiro colocado, vai entrando aí o Adrian Fernandes. O Gil vai passar a ser o segundo. O Gil fez aquele chamado splash and go, né? Colocou só o combustível, só o metanol naquela bandeira amarela no início da prova. Vamos ver quanto ele tem ainda de combustível. Bom, o Hélio Castro Neves é o 13º, o Greg Moore é o 12º. Vamos ver a posição do Patrick Carpentier na próxima passagem. Patrick Carpentier voltou muito bem, voltou em 9º lugar. Quer dizer, fez um belíssimo trabalho o Patrick Carpentier, a equipe Forsythe no carro do Patrick Carpentier. Esse é o Michael. Esse é o Michael. Então os primeiros colocados já pararam. O Gil vai ser o primeiro agora, porque o Michael está nos boxes. O Christian também parou. O Christian vai voltando à pista o Michael Andretti. Vai chegando por ali também o Montoya. Daqui a pouquinho vai entrar também o Jimmy Vasser. E o Gil de Ferran passa a ser o primeiro colocado. O Hélio Castro Neves é o 12º, o Greg Moore é o 9º. O Patrick Carpentier agora é o 10º. Olha, foi uma boa troca do Hélio Castro Neves, porque se o Greg Moore é o 9º, o Patrick Carpentier é o 10º, o Elinho é o 11º, tá na balada. Quando todo mundo parar, daqui a pouquinho, vamos ter uma ideia real da corrida, o Elinho vai estar entre os 5 primeiros colocados. Agora, muito interessante essa estratégia do Gil de Ferran, que parou quando os carros estavam em ritmo muito mais lento. Agora sim, agora ele vai para o pits de novo para fazer a sua parada. Mas ele conseguiu ganhar muitas posições durante esse período que os carros começaram a parar, porque havia feito aquele splash and go logo no início da prova. Vamos ver agora que posição ele volta. O Gil, que é sempre bom lembrar, largou nas últimas posições porque não teve tempo de classificação. Temos 65 voltas completadas, um total de 150. É a abertura da Fórmula Mundial que você vê aqui no SBT. A Fórmula Mundial, que é a categoria mais competitiva do automobilismo. Para que você tenha ideia, no ano passado tivemos 19 provas. E vamos ver os vencedores. Olha, 7 vencedores diferentes. Zanardi venceu 7 vezes, Jimmy Vasser venceu 3, Dario Franchitti venceu 3 vezes. Depois o Adrian Fernandes 2, o Greg Moore 2, o Michael Andretti 1, o Brian Herta 1. Então foram 7 vencedores diferentes do ano passado e 8 pilotos fizeram poles. E o Zanardi, uma curiosidade, que foi o campeão, não conseguiu nenhuma pole position no ano passado. A visão que você tem aí de cima do belíssimo circuito de Homestead, fica mais ou menos a 40 minutos do centro da cidade de Miami. E o Hélio Castro Neves está na 6ª posição. Daqui a pouquinho vamos conferir, porque o Gil entrou, o Brian Herta entrou. O Dario Franchitti também já parou, o Michael Andretti, Greg Moore. O Dario Franchitti fez um belo trabalho. A equipe Green, o Dario Franchitti é o primeiro, o Michael Andretti é o segundo. O terceiro é o Greg Moore, o quinto Patrick Carpentier. O quarto Patrick Carpentier. O quinto Adrian Fernandes. O sexto Hélio Castro Neves. O nono Cristiano da Mata. O Christian é o 12º, o Tony Kanaan é o 13º. O Maurício Gugelmin o 16º. Não foi um bom trabalho da Paco West com o Maurício Gugelmin. Perdeu posições o Maurício. Ganhou posições o Tony e também o Christian. Lucro total para o Dario Franchitti, né, cara? O escocês voador, que estava em terceiro lugar antes dos pitstops, acabou ganhando 2 posições e não eram posições ruins, não. Posições de se desprezar. Ganhou a primeira e a segunda, passou o Greg Moore, passou o Carpentier e acaba assumindo a liderança o Dario Franchitti. Realmente um trabalho muito bom da equipe Green nos pits. SBT é Brasil, é Sistema Brasileiro de Televisão. Ford Escort, um carro em evolução contínua. Logo após a Fórmula Mundial, a Marília Gabriela entrevista o Dr. Roberto Stiniashik. Ele que é um médico psiquiatra com especialização em administração de empresas e se autodenomina o maior especialista em gente da atualidade. Daqui a pouquinho, logo após a Fórmula Mundial e após a Marília Gabriela, você tem o Notícias da Semana com toda a equipe de jornalismo do SBT, a apresentação do Hermano Henning e do Ney Gonçalves Dias.
Dário Franchitti é o primeiro, Maicon Andretti é o segundo, o Greg Moura é o terceiro, Patrick Carpentier é o quarto, o quinto Adrian Fernandes, o sexto Hélio Castro Neves, o sétimo Massimiliano Papes, o oitavo Gil de Ferran, o nono Cristiano da Mata, o décimo Marcos Blundell, o Cristian é o 12º, Tony Canan o 13º, o Maurício Gujomin na 16ª posição. Temos agora 71 voltas completadas, vamos caminhando para a metade do Grande Prêmio de Miami, a abertura do campeonato da Fórmula Mundial, que neste ano vai ter 21 provas. A quinta etapa é o Grande Prêmio do Brasil, que vai acontecer no dia 15 de maio no Autódromo Nelson Piquet, Jacarepaguá. E os ingressos para o Grande Prêmio do Brasil já estão à venda. O mais caro, arquibancada coberta, custando R$70, o mais barato, R$20, incluindo os 2 dias de treino. Se você tem interesse em comprar, daqui a pouquinho, pegue aí lápis, a caneta, o papel. Daqui a pouquinho eu vou passar 2 telefones que você agora já pode comprar o seu ingresso para curtir o Grande Prêmio do Brasil. Agora o Emerson Fittipaldi, que é o promotor da prova, e está prometendo também muitas surpresas, Fórmula Truck, Fórmula 3, uma grande festa na semana do Rio de Janeiro, do Grande Prêmio do Brasil da Fórmula Mundial, a Rio 200 milhas, no dia 15 de maio. Coloque aí na agenda. E um grande evento também, no dia 13 de novembro, vamos ter o Grande Prêmio do Havaí. Essa prova não vai contar pontos para o campeonato, estarão presentes os 12 primeiros colocados da temporada, que a última etapa da temporada acontece no dia 31 de outubro, às 500 milhas da Califórnia, mais 4 convidados, 16 pilotos, correndo atrás de $10 milhões em prêmios. O vencedor, para que você tenha ideia, no Havaí, vai colocar no bolso $5 milhões. É a maior premiação num final de semana na história do automobilismo mundial. Quem faz uma corrida apagadinha, né, Theo, é o Jimmy Vasser. O Jimmy Vasser está ali na 11ª colocação, daqui a pouquinho vai tomar uma volta do Dário Franchitti, ele que é considerado ainda um dos candidatos ao título dessa temporada, mas faz uma corrida muito discreta, o Jimmy Vasser. Tá certo, e o Flavinho agora há pouco falou do Gil de Ferran, que ele não participou do treino classificatório de ontem, é que estourou o motor dele, ele bateu. Então vamos conferir o acidente do Gil de Ferran ontem durante o treino classificatório. Tá aí, o Gil abria a primeira volta de classificação, o motor vai estourar, estourou o motor, aí não tem jeito, perde o controle, bateu muito forte a 290 quilômetros e praticamente destruiu o carro, teve algumas escoriações, sentiu dores na perna. Mais uma vez para você, mas está aí fazendo uma belíssima prova, o Gil de Ferran já é o 8º colocado desse acidente ontem. De outro ângulo, a batida do Gil, que já é o 7º colocado. Essa batida aconteceu na classificação de ontem. Quem bateu na sexta-feira muito forte, segundo os fiscais da kart, o Dr. Steve Over, que é o médico oficial da kart, a batida mais forte de toda a história da Fórmula Mundial foi o Shigeaki Hattori. Para que você tenha ideia, 146 Gs na hora do impacto do japonês Shigeaki Hattori, que ainda bem, graças a Deus, não aconteceu nada, não está correndo, porque logicamente está com o corpo todo doído, ficou em observação, mas foi a batida mais forte da Fórmula Mundial. E a gente fica satisfeito, de repente, uma batida tão forte como essa. O piloto também mostra que o carro, a cada ano, vem aumentando a sua segurança, vem ficando um carro mais seguro. Foi uma batida muito forte do japonês Shigeaki Hattori, ele que substitui o Hélio Castro Neves na equipe Pettenhausen neste ano. E o Franchitti impõe um ritmo muito forte na corrida agora. Ele abre mais de 10 segundos de vantagem sobre o Maicon Andretti, quase meia volta. Aliás, na última passagem chegou a 14,4 a diferença dele para o Maicon Andretti, que é o 2º colocado. Mas é quase meia volta de vantagem para o Dário Franchitti, que prova que tinha um carro muito rápido. O problema é que ele foi perdendo muito tempo atrás de pilotos um pouco mais lentos. Ele demorou muito, inclusive, para passar o próprio Andretti, mas quando encontrou pista limpa, disparou o tal do Dário Franchitti, que é escocês e que é um piloto que não costuma ganhar, não costuma pelo menos ter um desempenho muito bom em ovais. Ele é um piloto mais de circuito mistos do que de circuitos ovais. Acidente agora. Caiu Scott Pruett, acabou batendo, vai pintar a bandeira amarela, a batida do Scott Pruett, bandeira amarela em todo o circuito. Tá só um tempinho, daqui a pouquinho voltaremos. SBT Brasil, é Sistema Brasileiro de Televisão. Tá pro Grande Prêmio do Japão, no dia 10 de abril, você vai ver ao vivo aqui no SBT, uma madrugada de uma sexta para sábado. Hélio Castro Neves é o primeiro, Gil de Ferran o segundo, o Pescar já vai para os boxes, vai pintar a bandeira verde.
vai recomeçar em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Miami. Hélio Castro Neves o primeiro, Gil de Ferran o segundo. Ali um retardatário. Dois retardatários, o Brian Herta e o Michel Jordan Júnior. Gil de Ferran já vai passando o Michel Jordan Júnior, trazendo com ele o Dário Franchitti. Tá aí o Dário Franchitti, que é o terceiro. O Hélio Castro Neves vai liderando pela primeira vez em 1999. Aliás, é a primeira vez que um chassi Lola lidera depois da volta à Fórmula Mundial. O chassi Lola, que praticamente ficou de fora em 1998, era um carro, vamos colocar assim, um projeto de 97, que colocaram na pista em 98, agora sim é um carro feito para o ano, um chassi 1999, então vai liderando pela primeira vez desde 1997 a Lola. A Lola que está na equipe Hogan, do Hélio Castro Neves, e na equipe Peyton Cone. Tá aí o Patrick Carpentier, vai cumprindo a sua punição, vai cumprindo a sua bandeira preta. Passou pelos boxes, vai voltando à pista. Vai voltar na última colocação, Patrick Carpentier. Fora da corrida, Scott Pruitt, Rich Herr, Luiz Garcia Júnior, Naoki Hattori, Raul Boesel e Al Unser Júnior. O Rich Herr por problemas mecânicos, os outros por causa de acidentes. Esse é Hélio Castro Neves, o primeiro colocado no Grande Prêmio de Miami. Vamos caminhando para 93 voltas, um total de 150. É a abertura do campeonato. Esse campeonato que promete ser o mais equilibrado de todos os tempos na categoria. Tá aí o Gil, que é o segundo, o terceiro é o Dário Franchitti. SBT Brasil, é Sistema Brasileiro de Televisão. Refrigeradores Brastemp. Duplex Frost Free tem que ser Brastemp. Lembrando a você, amigo da velocidade, que na Fórmula Mundial os 12 primeiros colocados marcam pontos. O primeiro colocado 20 pontos, o 12º 1 ponto. Também ganha 1 ponto quem faz a pole position e ganha 1 ponto aquele que lidera o maior número de voltas. Nessa primeira prova em Miami tivemos 20 carros Reina, 3 Swift, 2 Lola, 1 Penske e 1 Eagle. Com relação a motores, 9 Ford, 6 Mercedes, 7 Honda e 5 Toyota. Pneus, 4 Goodyear e 23 Firestone. São 16 equipes, 27 pilotos. Primeiro os Estados Unidos com 10 representantes, o Brasil nessa prova de Miami com 8 pilotos, já que o Raul Boesel só fez essa corrida de Miami, já está fora, não deu nenhuma volta, acabou se envolvendo em acidente. O Paul Tracy volta no Grande Prêmio do Japão. E o Hélio Castro Neves faz a volta mais rápida da corrida. Isso mostra, Flávio Gomes, que esse chassi Lola, me parece que o projeto de 99 é um bom projeto, tá certo? Sei lá, vou até falar uma besteira mesmo, fazer a volta mais rápida, talvez não esteja no mesmo nível do Reina e nem do Swift, mas está aí um chassi competitivo que me surpreende. É uma ressurreição da Lola, é verdade que é um circuito oval, a gente precisa ver também como é que esse chassi se comporta em circuitos mistos. O Tony Kanaan agora está com algum problema, está se dirigindo aos pits. É o Tony que está aparecendo aí na sua tela agora, o Tony da equipe Tasman Forsythe, uma equipe que reforçou muito o seu orçamento esse ano, mas nessa corrida de estreia pelo menos não foi bem não. Mas a gente falava do chassi Lola, Théo, e passa a ser uma nova opção, né? Tem equipes que podem trocar de chassi ao longo da temporada. A gente tem a equipe do Adrian Fernandes, por exemplo, esse ano, que começa o campeonato com o chassi Reynolds do ano passado, vai passar a utilizar o chassi Swift no ano que vem. Essa alternância de marcas é muito interessante e sempre permite corridas com grande disputa, porque tem carros que vão bem, chassis que vão bem em circuitos mistos e outros que vão melhor em circuitos ovais, e a Lola hoje está indo muito bem nesse circuito oval. E o Tony fica parado na pista, ele estava ali na área de rolamento, de repente não conseguiu fazer a volta toda, está parado não, está lento. Vamos ver se vai chegar aos boxes ou se vai pintar mais uma bandeira amarela. Enquanto isso, vamos conhecer a equipe do Gil de Ferran. Vamos mostrar para você o Gil de Ferran e sua equipe. Permanece na Walker, tá aí, o carro é um Reina, o motor é Honda, pneus Goodyear. Vamos conhecer então os pilotos brasileiros que estão na Fórmula Mundial até agora na prova. Olha o Christian Newman Haas, Swift é o chassi, Ford é o motor, pneus Firestone. Maurício Gugelmin, Pac West, Reina, Mercedes, pneus Firestone. O Tony Kanaan já está ficando fora da prova, equipe Tasman Forsythe, a Tasman foi comprada pela Forsythe, carro Reina, Honda, pneus Firestone. O Hélio Castro Neves, que vai liderando a prova, equipe Hogan, Casa Nova, o carro é um Lola, motor Mercedes, pneus Firestone.
E o Cristiano da Mata, a Sierra Wells é a equipe, o carro Reina, motor Toyota, pneus Firestone. O outro brasileiro que já está fora da corrida, Luiz Garcia Júnior, equipe Peyton Pony. O carro dele é um Reina 1998, motor Ford, pneus Firestone. Esse aí é o Hélio Castro Neves, 102 voltas completadas. Vai liderando e já abre 4 segundos e 7 décimos de vantagem para o Gil de Ferran, que é o segundo. Excelente prova, vai fazendo o Hélio Castro Neves, olha, tá pintando um grande ano para o Hélio Castro Neves. Com problemas de patrocínio, conseguiu a equipe em cima da hora, mas fez um belíssimo trabalho nos treinos, 4º colocado. Agora, independente de não ter parado na última bandeira amarela, vai liderando a prova, vai mostrando que tem um carro competitivo e que tem condições de liderar a corrida, tem condições de vencer. Tá pintando um excelente ano para o Hélio Castro Neves. E não cometeu nenhum erro nessa corrida, que é muito importante. É um piloto jovem, um piloto que está na sua 2ª temporada na Fórmula Mundial e que disse a você, né, tá lá em Homestead, durante o Spring Training, que esse ano ele ia querer pelo menos terminar muitas corridas para fugir de acidente, coisa normal em pilotos muito jovens. E hoje faz uma corrida muito madura, o Elinho, num circuito difícil, provas em ovais são sempre muito atabalhoadas, você está sempre em contato demais com outros pilotos, faz uma corrida realmente muito boa o Elinho, embora a gente ressalte sempre, ele fez apenas um pit stop, tá carro levinho agora, com quase nada de metanol, logo vai ter de parar para pelo menos encher o tanque. É, o bom para o Hélio agora seria uma bandeira amarela. Uma bandeira amarela nesse momento colocaria o Hélio Castro Neves até em condições reais de vencer essa corrida. Tanto ele como o Gil de Ferran. Se pintar uma bandeira amarela agora, a situação fica muito boa para o Hélio Castro Neves. Com relação ao que o Flávio Gomes, o nosso convidado especial, dizia, o Hélio disse que no ano passado cometeu alguns erros pela sua inexperiência com um piloto que atacou mais e que agora vai usar mais a cabeça, vai esperar um pouco mais, que é terminar nas corridas. Tá aí o Gil de Ferran, ele que é o 2º colocado. O Gil de Ferran, equipe Walker ao lado dele, tem o japonês Naoki Hattori que já está fora, pneus Goodyear. Esse é o grande problema do Gil. Mas em corrida, Flávio, o pneu Goodyear está mostrando que é um pneu melhor do que em classificação, porque o Gil está aí em 2º, segurando o pessoal atrás, como o Dário Franchitti, que é 3º, o Adrian Fernandes, que é 4º, o Greg Moore, que é 5º, todo mundo com Firestone. E chega a ser uma grande surpresa, na verdade. Todas as equipes grandes optaram pelos pneus Firestone. A última, a gente já falou sobre isso, foi a Newman Haas. Mas, de fato, o pneu Goodyear parece, em ritmo de corrida, para uma prova longa como essa, ter um desempenho mais do que aceitável. O Gil está andando forte, está andando aí na casa de 27 segundos já há algum tempo e não parece demonstrar nenhum sinal de desequilíbrio no seu carro, alguma coisa proveniente de problema de pneus. A Goodyear, que não foi tão bem nos treinos de classificação, acabou sendo desprezada por muitas equipes, está dando aí um tapinha de luva de pelica aí nas suas concorrentes. E principalmente nas equipes que desprezaram a Goodyear. No caso, o caso mais recente, a Newman Haas, que está agora com a 11ª colocação do Christian e o 6º lugar do Michael Andretti. Agora há pouco eu disse para você pegar papel e caneta e anotar, então anote aí o telefone que você vai comprar o seu ingresso para o Grande Prêmio do Brasil, que vai acontecer no dia 15 de maio, um sábado, no Rio de Janeiro, no Autódromo Nelson Piquet, circuito oval Emerson Fittipaldi. O mais caro para arquibancada R$ 70, o mais barato R$ 20, incluindo os 2 dias de treinos. Os telefones são 0800 136 666, então 0800 13 66 66, ou então 0800 11 68 30, 0800 11 68 30. Tá aí o Adrian Fernandes, é fim de prova para o Adrian Fernandes, o motor tá fumando, vai pintar a bandeira amarela em todo o circuito, que vai ser muito bom para o Hélio Castro Neves, muito bom também para o Gil de Ferran. Chega a informação, tá aí, vai bater agora o Adrian Fernandes, ali o motor estoura, cai óleo na roda, o piloto fica sem controle e vai para o muro. Quer dizer, já poderia ter diminuído mais ainda a velocidade para a parte de dentro, em vez de bater e estragar o carro, né, Flavinho? É um tipo de prejuízo desnecessário, né? Eu fico imaginando que o dono da equipe dele vai ficar bem zangado, porque ele podia realmente tirar o pé, parava o carro, ele tinha de abandonar a prova, com certeza, o motor foi para o espaço, mas acabou beijando o muro ali. Eu, se fosse o dono da equipe, cobrava dele, do Adrian Fernandes, que também dinheiro não é problema para ele, né, então? Tá certo, bandeira amarela em todo o circuito. Vamos conhecer um pouco mais agora do carro da Fórmula Mundial com Gil de Ferran, que é o 2º colocado. Essa asa aqui é a que nós vamos usar em todos os circuitos ovais agora, grandes e pequenos. Antigamente nos ovais de 1 milha, ou os ovais menores, a gente usava uma asa dupla,
e tinha mais um aerofólio aqui atrás. Agora essa é uma asa simples, como vocês podem ver, bem fininha, que produz menos arrasto e menos pressão aerodinâmica e, portanto, dá menos aderência à parte traseira do carro, faz com que o carro escorregue mais. E é isso que nós vamos usar esse ano em 99 em todos os ovais. Ok, já estamos no finalzinho da bandeira amarela. O primeiro agora é o Greg Moore, Michael Andretti é o segundo, Jimmy Vasser é o terceiro, Papis é o quarto. Gil, Hélio e Dario Franchitti fizeram pit stop, entraram para a troca de pneus e reabastecimento. Vamos para as últimas 29 voltas do Grande Prêmio de Miami. Recomeça em altíssima velocidade a prova de abertura da temporada 99 da Fórmula Mundial. Greg Moore o primeiro, Michael Andretti é o segundo, Jimmy Vasser é o terceiro. Agora fica a interrogação. Será que os 7 primeiros colocados têm combustível para chegarem até o final da prova? Porque o Dario Franchitti, que é o oitavo, fez o reabastecimento. Gil de Ferran, que é o nono, fez o reabastecimento. Hélio Castro Neves, que é o 10º e era o líder, também fez o reabastecimento. Agora é saber se os primeiros colocados terão mais uma parada ou não. Greg Moore é o primeiro, Michael Andretti, que você está aí acelerando com ele, vem na segunda posição. É difícil chutar, arriscar o palpite nesse momento, tá? O grande parâmetro era o Dario Franchitti, que vinha num ritmo muito forte, e a gente comentava agora há pouco, quer dizer, ele pode ter feito essa terceira parada dele por ter andado com o carro mais leve durante boa parte do tempo. Tanto que ele chegou a abrir meia volta de vantagem sobre o segundo colocado. Agora, o grande suspense desse final de prova é realmente saber se o Greg Moore, se o Michael Andretti, o Jimmy Vasser e o Papis, que estão, ou Papis, como queiram, os 4 primeiros colocados, se esses pilotos vão ter de fazer pelo menos um splash and go no finalzinho para chegar ao final da corrida. Pois é, a corrida que deve dar uma premiação aí de cerca de 180, 190 mil dólares. Já que estamos falando em premiação, vamos ver aqueles pilotos que mais faturaram em prêmios no ano passado na Fórmula Mundial. Logicamente que o campeão Alessandro Zanardi foi o primeiro com 2.229 mil dólares, depois o Jimmy Vasser, o Dario Franchitti, o Adrian Fernandes, o Tony Kanaan, que foi o nono colocado, também foi o nono em prêmios, com 526 mil dólares. O Gil faturou 318 mil, Maurício Gugelmin 312, o Christian 269, o Hélio Castro Neves 201, o André Ribeiro 151 mil dólares. Agora, tem que tirar o imposto disso, geralmente 40% de imposto nos Estados Unidos, e às vezes tem um acordo do piloto com a equipe também, que divide o prêmio. Às vezes o piloto leva 60% da premiação fora o imposto, leva 70%, leva 50%, depende do contrato. Ali você viu o Dario Franchitti. Dario Franchitti, que vai fazendo já a sua recuperação, independente de parar ou não. E você pode entrar em contato com o Esporte do SBT, mandar a sua crítica, a sua sugestão, tirar a sua dúvida. Está aí o e-mail, esportes@sbt.com.br. Você manda o seu e-mail com sua sugestão, sua crítica, sua dúvida. A sua opinião é muito importante para o nosso departamento de esportes aqui do SBT. Entre em contato com a gente através da internet. Olha, o Dario Franchitti agora já é o 6º colocado, hein? Já passou o Cristiano da Mata, que caiu para a 7ª posição. E vai à caça do Mark Blundell. Tá com o capeta o Dario Franchitti, hein, Flavinho? Vai que vai pra cima, vai fazendo uma excelente prova o escocês voador. Tá com apetite, é um piloto muito rápido, é um piloto que tem uma curiosidade, tá? Ele tem um capacete igual ao do David Coulthard na Fórmula 1. A pintura do capacete dele, o azul com aquela cruz branca no alto, que representa a bandeira da Escócia, é igual ao do piloto da McLaren. O Franchitti, que é o piloto mais rápido na pista nesse momento, fez 3 pitstops, os seus adversários mais diretos fizeram apenas 2 paradas e vai partindo agora para cima do Mark Blundell. Realmente vem num ritmo muito forte. Franchitti, para mim, agora nesse momento é o favorito à vitória. E fica sempre aquela expectativa. Será que o Greg Moore tem combustível para chegar ao final? O Michael, o Jimmy Vasser, o Massimiliano Papis, o próprio Mark Blundell, o Dario já fez 3 paradas. O mesmo acontecendo com o Gil e com o Hélio Castro Neves. Vamos caminhando para as últimas 20 voltas do Grande Prêmio de Miami. A segunda etapa do Campeonato da Fórmula Mundial, no dia 10 do mês que vem, o Grande Prêmio do Japão. Uma madrugada de sexta para sábado para nós aqui do Brasil. E você vai ver ao vivo aqui no SBT. Lembrando, Theo, que entre os brasileiros, o Raul Boesel já está fora da corrida logo na primeira volta, para a gente fazer um retrospectozinho rápido aqui. Logo na primeira volta ele se envolveu no acidente. E o Tony Kanaan também está fora, problema de motor,
segundo a informação oficial que chega de Homestead, o Tony Kanaan, portanto, fora da prova também. E o Luiz Garcia Júnior também, que se envolveu em um acidente na primeira volta. Exatamente, estava esquecendo do Luiz Garcia Júnior, que é estreante nessa temporada. Aí está o Dário Franchitti, pegando mais um retardatário. O Franchitti já deixou para trás o Mark Blundell, ou seja, já é o 5º colocado. E já passou o Papis, retardatário nada, aquele é o Maximiliano Papis, melhor dizendo. Então vamos ver os pilotos brasileiros que lideraram em 1998. Em 99 já tivemos aí o Hélio Castro Neves liderando. O Gil de Ferran liderou 126 voltas, Maurício Gugelmin 69, o Hélio Castro Neves 37, o Christian 22 voltas e o André Ribeiro 1 volta. O Elinho já começou o ano liderando em Homestead, largando na 4ª posição, já liderou e tá aí, tá na luta. De repente apostando que os primeiros colocados podem parar ainda para um reabastecimento. Vamos caminhando para as últimas 18 voltas em Miami. Essa prova que é disputada em Homestead desde 1996. Em 96 a vitória foi do Vasser, em 97 do Michael Andretti e em 98 também do Michael Andretti. Antes o Grande Prêmio de Miami era disputado no centro da cidade. Foi uma prova em 95, a vitória ficou com o Jacques Villeneuve, com Maurício Gugelmin chegando na 2ª posição. O ano passado, em 98, o melhor brasileiro em Miami foi o Christian Fittipaldi na 4ª posição. O Gil chegou em 7º, o Maurício Gugelmin em 10º, o Roberto Moreno naquela época correndo foi o 15º, o André Ribeiro 17º, o Hélio e o Tony não completaram a prova. Tá aí o Michael Andretti, que é o 2º colocado. Por falar em brasileiro em Miami, quem também está curtindo a prova é o Walter Salles. O Walter Salles está conversando com várias equipes, tentando voltar à categoria para disputar pelo menos 10 etapas. É quase certa a presença do Walter Salles no dia 15 de maio, no Grande Prêmio do Brasil, no Rio de Janeiro. Ele que é o menino do Rio, correria em casa. Olha, temos o Gil de Ferran na 7ª posição, o 8º é o Cristiano da Mata, vai fazendo uma grande estreia o Cristiano. Ontem, mesmo após fazer o 6º melhor tempo, ele dizia: meu objetivo é terminar a corrida entre os 12 primeiros, marcar pontos. Por enquanto, é o 8º, está marcando 4 pontos o Cristiano da Mata. O Hélio Castro Neves, 5 pontos, melhor dizendo. O Hélio Castro Neves é o 10º colocado, o Christian Fittipaldi o 11º, o Maurício Gugelmin o 13º. O primeiro é o Greg Moore. O Michael Andretti vai tentando se aproximar. O Michael Andretti que quer a 3ª vitória consecutiva em Homestead. Ele que venceu 97, venceu 98, vai à caça do Greg Moore. O Greg Moore que largou o ano passado na pole position, largou neste ano na pole position, vai tentando a primeira vitória dele em Homestead. O Greg Moore, que é um dos principais favoritos ao título, mesmo acontecendo com o Michael Andretti. Vamos caminhando para as últimas 14 voltas do Grande Prêmio de Miami. Será que o Greg Moore vai parar? Será que o Michael Andretti vai parar? Essa é a grande dúvida. O Dário Franchitti é o 4º colocado, está a 4 segundos e 7 décimos desses primeiros colocados. O Dário Franchitti vai tentando tirar a diferença. Na última volta, o Greg Moore 27.028. Fim de prova para Hélio Castro Neves, hein? Uma pena, mas eu dizia, né, Flavinho? O Elinho fez o papel dele. Uma excelente corrida, largou em 4º, chegou a liderar. O carro apresentou problemas, esse era o medo dele, mas já disse a que veio o Hélio Castro Neves. Fez mais do que se poderia imaginar que ele poderia fazer. E aquilo que a gente dizia no início da transmissão, ninguém aqui adivinha, a gente vem acompanhando os testes que a Lola fez, que a equipe Hogan fez também com o Elinho, e ele mesmo dizia, o importante era nessa corrida tentar chegar ao final, e se isso acontecesse seria uma ótima prova de confiabilidade para esse carro, mas aparecem problemas no carro do Elinho, o motor dele vai fumando agora, e o piloto brasileiro que chegou a liderar a prova durante uma boa parte da corrida vai abandonar. Uma pena, mas pode-se dizer com certeza, tá, que foi um fim de semana muito positivo para mim. Vamos ver se vai pintar a bandeira amarela, né? O Hélio vai tentando chegar aos boxes, pode pintar a bandeira amarela. O Cristiano da Mata vai para os boxes. O Gil de Ferran vem para a 6ª posição. Acho que não vai pintar a bandeira amarela, não. Esse é o Greg Moore. 140 voltas completadas. Vai correndo atrás de sua 5ª vitória na categoria. O Michael Andretti, que é o 2º, se vencer, chega a 38 vitórias. Ele que já é o recordista de vitórias, tem 37 e vai correndo atrás de sua 38ª vitória. Cristiano da Mata nos boxes, tem algum problema. Uma pena também, mas também fez o papel dele. Largou na 6ª posição,
sempre andou mais rápido que o companheiro de equipe dele, o Scott Pruitt, que acabou batendo, está fora da prova, e é um motor Toyota. E um detalhe, Flávio, o Cristiano, depois do 6º tempo de ontem, ele ganhou a confiança da equipe e hoje está utilizando, ou estava utilizando, o motor Toyota com uma evolução a mais, mas só tinha um motor dentro da equipe. Então a equipe deu para ele, não para o Scott Pruitt, que teoricamente era o piloto número 1. Mas agora o Cristiano já reverteu essa situação e foi o grande nome em Homestead. Toda a imprensa perguntando, querendo saber mais do Cristiano. E eu não tenho dúvidas que com um carro competitivo, o Cristiano vai dar muitas alegrias à torcida brasileira. Nada mais justo do que a Toyota dar o melhor motor para o Cristiano. Tinha uma posição de largada melhor. O Scott Pruitt deu uma barbeirada feia na corrida, acabou batendo também. E o Cristiano não cometeu nenhum erro nessa prova. Agora está ficando para trás, enfim, parou nos pits. É um problema no carro, não foi um problema de pilotagem, evidente, mas também é outro piloto que acaba se mostrando nesse final de semana, até que essa geração de novos pilotos brasileiros na Fórmula Mundial é uma geração que pode dar grandes resultados, né? O Elinho fez uma corrida muito boa, o Cristiano fez uma prova muito boa enquanto seu carro aguentou, e o Tony Kanaan, apesar de decepcionar nesse final de semana, é um piloto de grande potencial, isso ele já mostrou no ano passado. No ano passado o Tony também não foi bem em Miami e no Japão fez uma excelente prova, terminando na 5ª posição. Quem sabe a próxima etapa no Japão, no dia 10 de abril, madrugada de sexta para sábado, você vai ver ao vivo aqui no SBT. Temos então 143 voltas completadas. Dário Franchitti vai encostando neste aí que é o Jimmy Vasser para ganhar a 3ª posição. Faltando agora menos de 7 voltas para o final da corrida. E pelo visto, Greg Moore não vai parar, Michael Andretti não vai parar e nem o Jimmy Vasser. O Dário Franchitti, olha aí, vai para cima do Jimmy Vasser. Tá tudo indefinido em Homestead. Gil de Ferran vem na 6ª posição. Um grande resultado para o Gil de Ferran. Ele que largou em 25º porque teve problemas. Dário Franchitti já é o terceiro. Dário Franchitti é o terceiro. Será que vai ter tempo de se aproximar do Michael Andretti? Vai ter tempo de se aproximar do Greg Moore? É o final de corrida. Estamos na hora da verdade do Grande Prêmio de Miami. 5 voltas para o final. Greg Moore é o primeiro, Michael Andretti é o segundo, Dário Franchitti é o terceiro, Jimmy Vasser é o 4º, o 5º Massimiliano Pax, o italiano que vai estreando na equipe Rahal no lugar do Bob Rahal, que agora é só dono de equipe. Gil de Ferran vem na 6ª posição, Marc Blundell o 7º, o 8º Patrick Carpentier, Christian Fittipaldi é o 9º, Juan Pablo Montoya vem na 10ª posição, Maurício Gugelmin o 11º. Menos de 4 voltas para o final. Na passagem do Greg Moore serão 3 voltas para o final do Grande Prêmio de Miami. Greg Moore é o primeiro, Michael Andretti é o segundo. Menos de 3 voltas, vai tentando se aproximar o Dário Franchitti. Tirou muito a diferença para o Michael Andretti. 3 voltas para o final. Greg Moore mais próximo da vitória. 2,4, 2 segundos e 4 décimos é a diferença do primeiro Greg Moore para o segundo Michael Andretti. Do Michael para o Jimmy Vasser, 1,7. Esse é o líder. Esse é o Greg Moore. Vai acelerando para vencer pela 5ª vez na Fórmula Mundial. 2 voltas para o final. Na próxima passagem deve pintar a bandeira branca indicando que é a última volta. Vai tentando se superar o Dário Franchitti. Vai tentando encostar no Michael Andretti. O Gil de Ferran também vai tentando ganhar mais uma posição. Vai botando pressão em cima do italiano Massimiliano Pax. Vai pintar a bandeira branca. Vai ser a última volta para o Dário Franchitti. Aí está a bandeira branca. Últimos 2.417 metros para o Dário Franchitti. Olha para o Greg Moore. E olha como chega o Dário Franchitti no Michael Andretti. Greg Moore vai vencer a prova. Já vem pela reta oposta ao Greg Moore. Já vem para conseguir a sua 5ª vitória. Vem para vencer pela primeira vez em Homestead. Você vai acelerando com o Michael Andretti. Esse é o Greg Moore. Vai contornar a curva 4. Não perde mais o Greg Moore. Vence o Grande Prêmio de Miami, o canadense Greg Moore. Largou na pole position para vencer. Michael Andretti é o segundo. Dário Franchitti o terceiro. Jimmy Vasser vai passar em 4º. Quero ver quem passa em 5º. Massimiliano Pax ou Gil de Ferran. Vai chegando Massimiliano Pax, vai chegando o Gil de Ferran. Massimiliano Pax passa na 5ª posição. Gil de Ferran é o 6º colocado. Grande prova do Gil de Ferran. Patrick Carpentier passa na 7ª posição. Marc Blundell é o 8º. Christian Fittipaldi é o 9º. Juan Pablo Montoya
vem na 10ª posição. Maurício Gugelmin, o 11º. Tá aí a festa da equipe Forsythe. Flavinho largou na pole position, venceu pela primeira vez em Miami. Ele que largou na pole position no ano passado, neste ano. E começa confirmando que é um dos principais favoritos ao título. Principalmente nesse começo de temporada, que tem mais pistas ovais do que circuitos mistos. O Greg Moore é um piloto muito bom de circuito oval, provou isso hoje. Uma vitória sem muitos sustos, né, Theo? Ele acabou fazendo uma estratégia de 2 pitstops, ao contrário do Dario Franchitti, que acabou sendo o piloto mais rápido da pista, pelo menos em termos de velocidade mesmo. Com os seus 3 pitstops, acabou não tendo a chance de superar o Greg Moore. O Michael Andretti, na base da experiência, ele que é um piloto que já ganhara 2 vezes a prova em Miami, acabou essa segunda colocação. E entre os brasileiros, sem dúvida, o destaque para o Gil de Ferreira, que largou lá atrás, conseguiu a 6ª colocação, que vai lhe dar pontos importantes nesse campeonato. Pois é, e no dia 15 de maio vamos ter o Grande Prêmio do Brasil. Tá aí a festa do Greg Moore. Greg Moore foi o vencedor do Grande Prêmio do Brasil do ano passado. No dia 15 de maio, quem sabe mais uma festa brasileira, como tivemos em 96 com o André Ribeiro. Mais uma super festa de velocidade está sendo preparada para você com a promoção do Emerson Fittipaldi. Pódio, a vitória do Greg Moore, Michael Andretti o 2º, Dario Franchitti o 3º. Greg Moore venceu pela 5ª vez. Você confere aí a classificação. Dario Franchitti o 3º, Jimmy Vasser o 4º, o 5º Massimiliano Papes, o 6º o Gil de Ferran. Depois tivemos o Christian Fittipaldi na 9ª posição, Maurício Gugelmin foi o 11º, o Cristiano da Mata o 14º, o Hélio Castro Neves acabou abandonando, o mesmo acontecendo com o Tony Canaan, o Luiz Garcia e o Raul Boesel. E você pode entrar em contato com o Departamento de Esportes do SBT através do e-mail. Tá aí o e-mail para você, faça sua crítica, sua sugestão, tire a sua dúvida. Flávio Gomes, muito obrigado pela sua participação, e a Fórmula Mundial mostrando aí pelo menos 3 fortes candidatos ao título, né, no pódio. Parece que sim, os 3, aliás, são os 3 mais fortes candidatos ao campeonato. A gente poderia incluir nessa turma aí o Jimmy Vasser, que é da Chip Ganassi, a equipe campeã nas últimas temporadas. Mas foi um resultado até de uma certa forma esperado. Fica de bom o desempenho nesse final de semana do Hélio Castro Neves e do Cristiano da Mata, nos treinos e também nessa corrida. O Elinho chegou a liderar a prova durante uma boa parte do tempo. O melhor estreante acabou sendo o Juan Pablo Montoya, que veio da Fórmula 3000, ficou na 10ª colocação. E agora a gente espera pelas próximas etapas, a próxima corrida no Japão, mais uma vez no circuito oval, e você vai acompanhar aqui no SBT. Ok, grande abraço ao Flávio Gomes. Então marcamos nosso novo encontro no dia 10, madrugada de sexta para sábado, com o Grande Prêmio do Japão, ao vivo aqui no SBT. Vem aí a Marília Gabriela, logo depois, notícias da semana. Uma ótima semana a todos e cuidem-se bem. SBT Brasil é Sistema Brasileiro de Televisão.